Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Seguindo aqui na linha de raciocínio do livro A Igreja Católica, de Monsenhor Tihamer Toth, bispo húngaro, nós estamos aqui ainda na primeira conferência, onde ele afirmou que a Igreja, ela é Cristo que continua a viver entre nós, que tratamos no vídeo anterior, e agora a Igreja é a esposa de Cristo. No próximo vídeo, a Igreja é o corpo místico de Cristo. Então, falando sobre a Igreja como a esposa do próprio Cristo. Então, Monsenhor Tihamer, ele continua na sua linha de raciocínio e assim ele diz: é assim que compreendemos também este outro profundo e místico pensamento, segundo o qual chamamos também a Igreja a esposa de Cristo. São Paulo escreveu numa das suas epístolas estas linhas entusiastas sobre a Igreja, conforme encontramos na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27. O apóstolo das nações disse o seguinte: Cristo amou sua Igreja e entregou-se a si próprio por ela, a fim de santificá-la, purificando-a na água batismal, para fazer surgir diante de si uma Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem nada de semelhante, porém santa e imaculada. A Igreja é, pois, a esposa santa e sem mancha, sem mácula, imaculada do próprio Jesus Cristo, conforme as palavras de São Paulo em Efésios 5, 25 a 27. Se levarmos mais adiante esta ideia, compreenderemos de onde é que tiramos esta bela expressão, nossa mãe, a Igreja, ou a nossa Madre Igreja, porque madre quer dizer mãe. Com efeito, se podemos chamar a Igreja a esposa de Cristo, podemos com justa razão chamar-lhe a mãe dos filhos de Cristo, isto é, a nossa mãe. A Igreja Católica é nossa mãe, Santa Mater Ecclesia. Que meiga e graciosa expressão. Que queremos indicar com isso? A solicitude ou a disposição maternal que ela manifesta para com seus filhos, e principalmente para com os fracos, para com os que sofrem e para com os pecadores. Esta imagem da Igreja como uma mãe que cuida dos seus filhos mais fracos, daqueles que são pecadores, é muito real. Uma família com muitos filhos, que ainda existem muitas no meio católico, porque sempre foram e continuam sendo a favor da vida, da abertura da vida. Uma mãe, quando tem muitos filhos e um dos filhos é mais fraco, tem algum problema, a mãe sempre vai dar mais atenção para esse filho. É assim que funciona. Até mesmo na natureza é assim. E assim é também na Igreja Católica. Então, que calor já irradia este nome, Nossa Mãe, a Igreja. Será que a Igreja é verdadeiramente mãe? Alguém pode se perguntar. Sim, é. É mãe porque tem filhos, e nós somos os seus filhos. E ela ama seus filhos como só uma mãe sabe amar. Olha que raciocínio interessante. Ecclesia, do latim, é um nome feminino. E isto na maioria das línguas, na maioria, nem todas, mas na maioria. A igreja, em português, feminino.
La Chiesa, em italiano, feminino. Une Église, em francês, feminino. Die Kirche, creio que seja alemão, feminino. Ela não tomou um nome masculino como rei, imperador, porque a sua doçura, o seu afeto, as suas atenções, a sua solicitude são as de uma mãe para com os seus filhos. É muito bonito isso. Então, nosso Senhor Jesus Cristo chamou a sua esposa, os seus seguidores, de a sua igreja, feminino, a sua esposa. Involuntariamente, agora aqui vem uma comparação com a Virgem Maria, que é muito interessante e belíssima. Involuntariamente apresenta-se a ideia de que há uma comparação entre Maria, mãe de Jesus, como descrito nos evangelhos, de um lado, e a igreja, mãe nossa, de outro lado. Aquele Jesus que Maria deu ao mundo em Belém, nossa mãe, a igreja, nos dá a cada dia. Através da missa, através da Eucaristia, através da comunhão. Em Belém, na cidade de Belém, não se podia ver o Filho de Deus, mas apenas uma criancinha transida de frio. Nos altares da igreja, nada mais vemos do que a aparência do pão e do vinho. Mas prostramo-nos diante do Santíssimo Sacramento, que é o próprio Jesus Cristo, com a mesma fé com que os pastores de Belém se prostraram diante do menino do presépio. Eu gostaria aqui de dar um breve testemunho pessoal. Porque, como protestante, como testemunho de Jeová, que sempre fui, minha vida inteira, minha família toda, nós frequentávamos as reuniões no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Muitas vezes eu fui a Betel, a sede das Testemunhas de Jeová no Brasil, e ali se fazia o que eles chamam de adoração matinal. Adoração matinal. Eu achava bonito esse nome. Mas o que é a adoração matinal para um betelita, uma testemunha de Jeová que mora em Betel? A adoração matinal é assim. Você tem o seu quarto, você acorda, toma banho, se veste, vai para o café da manhã. Ali é feita uma leitura de um texto da Bíblia, um único texto. Se escolhe, cada dia tem um texto, baseado no texto diário. Tem até um livro que tem esse nome. Examine as Escrituras diariamente. Então é o texto diário. Então ali em Betel eles fazem a adoração matinal. O que é a adoração matinal? Lê um texto da Bíblia. E depois um comentário tirado normalmente da revista Sentinela. Aí, a pessoa que está presidindo a adoração matinal, essa leitura, esse estudo da Bíblia no café da manhã, ela termina com uma oração. A Deus agradece pelo dia e pelo alimento e pede as bênçãos para aquele dia de trabalho. É bonito, é sim. E é importante sempre pedir a Deus e agradecer a Deus. Agora eu me pergunto, hoje eu me pergunto, né? Na época não, eu achava tudo maravilhoso. Agora eu me pergunto, aonde está a adoração? A adoração matinal ou adoração da manhã? Não tem adoração nenhuma. Existe a leitura de um texto da Bíblia e de um comentário da revista. Agora, quando eu fui à minha primeira missa católica, na Igreja Católica, eu notei que numa certa parte da missa, as pessoas se ajoelhavam. Ué, eu pensei, né? Por que estão se ajoelhando? O que está acontecendo? Depois eu fui entender, né? Os católicos adoram a Deus em cada missa
que acontece todos os dias, em todo o mundo, há 2000 anos. Então a adoração matinal, vespertina, noturna, na madrugada, adoração perpétua. Existem lugares onde a hóstia consagrada, que é o próprio Cristo, conforme ele mesmo disse no Evangelho de João, isto é o meu corpo, este é o meu sangue, este é o cálice do meu sangue da nova e eterna aliança. Persistir em fazer isso em memória de mim. Então, o Cristo sacramentado, consagrado, a hóstia consagrada, é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, é o próprio Deus, que continua a viver entre nós, dentro da Igreja Católica. Por isso que quando, depois, a missa é a coisa mais linda do mundo, né? A missa é perfeita, a missa é perfeita. Quem estuda a Bíblia, como evangélico, como protestante, como testemunho de Jeová, como mórmon, estudou a Bíblia a vida inteira, nunca foi numa missa, não entendeu nada ainda. O que aconteceu comigo. Eu, depois de ler tanto a Bíblia, quando comecei a ir na missa católica, as coisas começaram a fazer sentido dentro da minha cabeça. Muitas passagens da Bíblia que eu li, ali começaram a fazer sentido. Então, quando o católico se põe de joelhos, depois que o sacerdote, o padre, ele faz a consagração do pão e do vinho, ali está presente nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele prometeu, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei ali eu no meio deles. É a missa católica. Então, os católicos ajoelham e adoram a Jesus, a Deus. Porque é isso que Deus merece, a adoração. Somente a Ele, somente a Deus. Então, é muito bonito quando isso acontece durante a missa. E isso, para mim, foi uma das maiores provas de que a Igreja Católica era a única que tinha realmente a aprovação de Deus, porque ali eu vi as pessoas adorando a Deus de verdade, se ajoelhavam, adoravam. As pessoas abaixam a cabeça, as pessoas põem as mãos juntas, as pessoas rezam, as pessoas se dirigem a Deus. Existe um momento de silêncio. Não é simplesmente uma leitura, um estudo. Tem também a liturgia da palavra no começo da missa. Tem a liturgia da palavra. Se lê o Evangelho todo santo dia. E é uma coisa tão bonita dentro da Igreja Católica, porque para ler o Evangelho é só o sacerdote que pode ler. Ninguém mais pode ler o Evangelho dentro da Igreja Católica. Não, não. É só o sacerdote. Só ele pode ler. O diácono, se foi autorizado pelo sacerdote, também pode ler. Mas o acólito, o coroinha, o ajudante, não, ninguém pode. Você pode ler as outras leituras. O Antigo Testamento, os Salmos, cantar os Salmos. Ler a primeira leitura, que normalmente é uma das cartas dos apóstolos, mas o Evangelho só quem lê é o sacerdote. E todos ficam de pé aí. A leitura da Bíblia é algo tão importante dentro da igreja, se tem um respeito tão grande pelo Evangelho, pela leitura da Bíblia, que as outras leituras você pode ficar sentado. Mas quando é o Evangelho, quando fala de Jesus, aí, meu filho, levanta. Ou você ajoelha para adorar, né, na hora da consagração, ou você levanta para ouvir a palavra. Então, é um respeito tão grande pelas coisas de Deus que existe dentro da Igreja Católica, que é uma coisa impressionante. É impressionante. E realmente isso você só vai encontrar dentro da Igreja de Jesus. Foi o que aconteceu comigo. Por isso que os católicos se prostram diante do Santíssimo Sacramento, que é o próprio Cristo, com a mesma fé com que os pastores de Belém se prostraram diante do menino do presépio. Podemos mesmo levar mais longe a comparação.
Os pastores de Belém adoraram o menino Deus e veneraram e amaram também a sua mãe. Assim também, ainda hoje, aquele que adora a Cristo deve amar, não adorar, adorar a Cristo, a Deus. Amar com piedoso respeito a sua esposa, nossa Santa Madre, a Igreja, e também a mãe de Jesus, a Virgem Maria. Então nós amamos a Igreja, amamos a Virgem Maria e adoramos a Jesus. Mas se olho para a Igreja como para uma mãe que se ocupa de mim com amor, então compreendo todos os seus mandamentos. Você tem confiança na sua mãe. Você sabe que ela quer o seu bem. Não a criticarei levianamente. Há quantas vezes católicos, mesmo em companhia de pessoas pertencentes a outras religiões, se permitem juízos injustos, superficiais sobre a Igreja. Eu, por mim, não me escandalizarei da sua aparente severidade, mas por trás de cada mandamento tratarei de descobrir o amor maternal que se ocupa de mim, que vela por minha alma, pela minha fé e pela integridade de minha vida moral. Então, ao invés de ficar criticando a Igreja por isso ou por aquilo, eu vou procurar sempre entender por que está acontecendo isso, por que estão falando isso. Não vou ficar criticando, falando mal da minha própria mãe. Não faz sentido nenhum. Sim, por trás de todos os seus mandamentos. Aqui ele vai tocar num assunto que há 100 anos atrás era mais complexo. Hoje se fala pouco disso, mas vamos falar aqui rapidamente. A Igreja põe alguns livros no index. Não os devo ler. O que é esse index? Quando, logo depois da Revolução Protestante de Martinho Lutero, em 1517, começou a haver um ataque muito grande contra a Igreja Católica, vinda de vários países, e assim por diante. Então, o que a Igreja começou a fazer ali? Ela começou a fazer um índice, um index de livros proibidos. É o Index Librorum Prohibitorum, alguma coisa assim em latim. Se você vai pesquisar esse índice lá da época do descobrimento do Brasil, dos anos 1500, do século XVI, você vai ver que praticamente só tinha porcaria ali. Desculpa aqui a expressão. É assunto polêmico, muita gente não vai concordar. Ninguém está preocupado com isso. Mas eles proibiam as porcarias, praticamente as porcarias. As heresias, as apostasias. Então, olha, esses livros aqui vocês não devem ler. Só que, lógico, era proibido, mas muitas pessoas liam. E acabou que isso se desenvolveu e foi para frente, e enfim, aí começou toda uma briga, uma guerra. Só que a Igreja avisava, como uma mãe: meu filho, olha, não põe a tua mão no fogo, você vai se queimar, eu estou te avisando aqui. Mas a criança, enquanto ela é criança, ela obedece, muitas vezes ela se livra desses problemas, desses perigos, graças à ajuda da sua mãe, dos seus pais. Conforme ela vai crescendo, muitas vezes ela quer experimentar as coisas e aí acaba realmente se prejudicando. E quantas vezes acontece? Depois, mais pra frente na vida, a pessoa vai entender: nossa, aquilo que minha mãe me falava, ela tinha razão, ela estava certa. Se eu tivesse obedecido, eu teria evitado muita dor de cabeça, teria evitado muitos problemas. É assim que acontece. Então, é um assunto polêmico, mas o filho que confia na mãe sempre se dá melhor. Sempre, sempre, sempre. Não tem como negar. Por exemplo, a Igreja prescreve a abstinência em certos dias. Não tem o direito de comer carne nesses dias. A sexta-feira é o dia que a Igreja diz: não coma carne. Não coma carne, porque foi o dia em que Jesus foi morto.
Então é um dia de tristeza, não é um dia de alegria. E comer carne, tomar vinho, normalmente está ligado com a alegria. Isso se faz no domingo. No domingo, que é o dia da alegria, porque é o dia da ressurreição. Então veja como a igreja tem toda uma pedagogia divina por trás. Então não comer carne às sextas-feiras mostra que você está lembrando do sacrifício de Cristo na cruz, que morreu para nos salvar do pecado e da morte. Então, em forma de respeito e de honra a ele, ao seu sacrifício, os católicos na sexta-feira não comem carne. Por isso que eu nunca entendi isso, né? Agora eu entendo. Nessa porcaria desse McDonald's, na sexta-feira era o dia do McFish, né? O dia do peixe, porque bem como a igreja ela influencia o mundo mesmo, aí as grandes corporações, né? Então cada dia tinha um lanche diferente. Até mesmo aqui no Brasil, que é um país muito católico até hoje, a sexta-feira é o dia de comer peixe. Por quê? Não se come carne, né? É interessante isso. Por causa de certos impedimentos, ela proíbe o matrimônio. Não tenho direito de casar-me nesse caso. Aí é outro assunto. Não compreendo, talvez por quê, mas aceito. Observo-lhe as ordens, porque é minha mãe quem fala. Então aqui é a questão da confiança na mãe. É isso que nós sentimos em relação a todas as questões que a Santa Igreja nos coloca. E hoje em dia, é até um sinal bonito de devoção. Muitas pessoas, elas nem precisariam fazer isso, mas elas fazem. Porque é um sacrifício a Deus. É uma penitência que às vezes a pessoa faz, né? E ela oferece tudo isso a Deus. É lindo isso, é muito bonito. É uma espiritualidade bem mais profunda, a espiritualidade católica, do que a espiritualidade em geral, das religiões evangélicas, protestantes e assim por diante. Eu tenho percebido isso. Então, nesse segundo ponto aqui, de Monsenhor Thierry Todt, no livro A Igreja Católica, a Igreja é a esposa de Cristo, é a nossa mãe. Portanto, devemos respeitá-la, amá-la, honrá-la, admirá-la. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.